Mas a gente já voltou, viu? A gente teve um problema. O Facebook cortou nossa live. É só começar a ver a juventude falar de política, de vencer o cenário problemático para 2022, que eles já cortam a gente. Isso é coisa dos Yangs, viu? Pode ficar tranquilo que a gente supera isso com muita resiliência. A gente cai e volta, tá? Então, Felipe, você que estava falando, aí você continua a partir da sua fala. Rapaz, eu até tava achando que tinha sido tudo dele que derrubou a gente. Pô, na hora que eu ia falar. Mas então, como eu estava falando, né, pessoal, a gente estava tentando construir essa candidatura, mas os movimentos não foram feitos. Né? E a partir do momento que a gente se encontrou com uma candidatura que não tinha viabilidade, não tinha sido feito absolutamente nenhum trabalho de pré-campanha, de agregar setores da sociedade para ajudar a construir a campanha, porque também não adianta você fazer uma candidatura, gastar um dinheirão para tirar 1%, 2% dos votos. Né? Não serve ao partido isso. E sabendo da conjuntura nacional, né, da aliança com o PSB, a, a, a melhor situação acabou sendo a gente sair junto, né, com o PSB. A gente conseguiu um importante espaço, um espaço na vice, né, que Túlio teve a possibilidade de indicar o vice, mas acabou não fazendo uma escolha razoável, né? Indicou uma pessoa que era extremamente ácida ao PSB e, logicamente, aquilo ali não ia ser aceito. Né? Até porque é uma coligação muito grande, né? Então, pô, você está ali com vários partidos, que cada um tentando emplacar o vice. O vice foi para o PDT, ficou uma chapa pura de esquerda. Né? Normalmente, a gente vê um partido mais de centro ali na vice. A gente foi com uma chapa pura de esquerda. Para colocar um cara que é extremamente ácido à coligação, com certeza não ia pegar bem, né? E aí acabou tendo todo aquele problema, né? Aquela questão de tudo perder o diretório municipal e, enfim. E depois ele se perdeu completamente, né? E, assim, são pouquíssimos aqui que são coniventes, digamos assim, que apoiaram todas aquelas atitudes dele. Né? Muita gente na JS e em Pernambuco, de uma maneira geral, queriam que Túlio tivesse tido a oportunidade de ter a candidatura própria, mas infelizmente por culpa dele mesmo também, né? Isso não foi viabilizado. E aí a gente saiu com a candidatura de Isabela de Roldão, né, como vice, e a gente saiu com a chapa de vereadores que acabou ficando prejudicada. Né, nesse movimento que tem os pontos positivos e os pontos negativos. Em se juntar com o PSB, né, que é importante nacionalmente, a gente traiu também para o nosso partido, e isso tem que ficar claro aqui, pelo menos localmente em Recife, uma certa rejeição, que existia principalmente dos setores progressistas mais críticos, né? Então, a classe artística, mais universitária, né? Essa esquerda que geralmente está junto aí do PSOL também, né? Votou no PSB já, mas devido a todos aqueles problemas deixou de votar, a gente acabou tomando um pouco dessa rejeição. E aí a gente acabou perdendo muito voto crítico, que é aquele voto de opinião, né? Por causa disso. E eu vejo essas duas coisas, né? A gente não conseguiu colocar uma candidatura própria, não conseguiu viabilizar essa candidatura, nos aliamos a um partido respeitado nacionalmente, mas que tem uma conjuntura de uma alta rejeição por esses setores que historicamente votam no PDT, que votaram em Túlio, né? Que votaram em Ciro. E com isso a gente acabou não conseguindo eleger nenhum vereador também porque, além dessa rejeição natural, existia um movimento muito grande dentro do partido de candidatos retirarem suas candidaturas. Então, a gente tinha uma chapa que teria cerca de 10 candidatos a mais, candidatos que tinham voto, né? E alguns desses candidatos, devido ao apoio à chapa do PSB, retiraram sua candidatura. Eu não vou entrar no mérito se passa por pressão, se não passa por pressão externa, mas o fato é que houve um esvaziamento, né? E, infelizmente, a gente, Túlio aqui em Recife teve 30 mil votos, né, em 2018. Ciro teve
coisa de mais de 100 mil votos, com certeza. Agora me fugiu o número, mas foi entre 100 e 200 mil votos. E em Recife, né? E a chapa toda da gente de vereador não fez né? Chegou acho que foi a 7, 10, 12 mil, por aí. Não chegou a fazer 15 mil votos. Então, foi uma derrota muito grande para o PDT em termos de eleição proporcional, né? E a gente foi para o segundo turno. A campanha do segundo turno aqui em Recife foi uma campanha muito ruim. A gente tinha 2 candidaturas de esquerda progressistas, né? 2 planos de governo extremamente semelhantes. A gente teve a direita amplamente derrotada no primeiro turno, o que foi uma coisa interessante, porque talvez, se a candidatura de Túlio tivesse saído, a gente até tivesse a direita no segundo turno, porque provavelmente ele ia tirar mais os votos de Marília, né? E aí talvez a gente tivesse um Mendonça Filho no segundo turno, o que talvez até fosse melhor para João Campos, né? No final das contas, porque tinha mais chance de ganhar contra Mendonça, porque todos os votos de Marília naturalmente iriam para ele. Então o PSB fez tanta questão de ser apoiado pelo PDT, né, do PDT não botar candidatura própria, e talvez tivesse sido mais fácil para o PSB ganhar se o PDT tivesse colocado candidatura própria. Você vê como é a política, né? Mas aí, enfim, a gente, para finalizar aqui, a gente conseguiu a eleição de João. Foi uma campanha extremamente suja, extremamente desconfortável, tá? Acho que cabe a autocrítica, sendo que tem que caber dos dois lados. Eu vejo muita gente aqui que fez campanha para Marília, dizendo que João Campos batia na avó, dizendo que João Campos era bolsonarista, fascista, não sei o quê, e vem dizer que só a campanha de João Campos teve coisa errada. Não é bem assim. As duas desceram no pior nível possível, e eu espero que isso fique de aprendizado para a gente nunca mais repetir, porque a gente tinha uma oportunidade de ouro de transformar isso num debate que hegemonizasse a esquerda. Ali iam ser só propostas progressistas, discursos progressistas, um debatendo com o outro, né? Mas a gente sabe que a política, às vezes, ela pode ser bastante suja, né? Principalmente num cenário extremamente polarizado, como estava aqui em Recife, né? E já desde 2018, vocês lembram que Marília tentou colocar a candidatura, foi rifada pelo PT. Então, existia muita mágoa dentro também, e eu acho que as cicatrizes só se aprofundaram, infelizmente. Mas foi o que aconteceu. A vitória de João Campos é uma vitória do PDT. A gente tem uma vice-prefeita que está envolvida no PND, tem toda a condição, né, de trazer o nome de Ciro para cá com força em 2022. E também a questão de palanque natural que você cria, né? De ter os cargos, de ter secretaria. Isso é uma coisa importante para o partido, né? Principalmente que a gente não conseguiu eleger vereador. Então, depois do primeiro turno, virou uma questão de vida ou morte para o PDT de Recife conseguir a eleição de João Campos. E essa vitória, né? Foi uma vitória extremamente comemorada. É uma vitória que traz uma força muito grande para a aliança com o PSB. Ciro teve aqui, né, em Recife, fez carreata junto com o João Campos, os laços foram aprofundados. Teve uma fake news aí recente, né? Não bem uma fake news, mas um mau caratismo, digamos assim, na mídia, dizendo: João Campos disse que não tem nada certo com o PDT. Mas se você vê o vídeo dele, só falando de como os partidos se aproximaram, né? Tanto é que a namorada dele é do PDT, né? De como eles estiveram juntos na Câmara, né? E de como os partidos vêm cada vez mais construindo essa ponte em direção a uma aliança em 2022, que vai ser decidida pelas executivas nacionais, pelas instâncias partidárias e tal. Mas, no momento nenhum, ele disse: a gente não tem compromisso. Não, ele falou: não sou eu que decido, quem vai decidir são as instâncias partidárias. E eu acho que o caminho que a gente está trilhando para chegar com candidatura mais forte, junto com o PSB, junto com alguns outros desses partidos, né, o famoso rachar o centrão, está se encaminhando, e eu acho que a gente está indo no caminho certo. Felipe, obrigado. E talvez antes de fazer mais uma conversa
de prosa já quase encerrando, né, pelo nosso tempo, fazer algumas poucas considerações. O primeiro é resgatando um pouco que a Clarissa traz, e você, Felipe, e um pouco do que eu já tinha dito antes, é que, de fato, o cenário político, numa perspectiva bem, talvez, sociológica, ele nos mostra alguma vitória. Alguma vitória no sentido de olhar 2022 com uma esperança talvez um pouquinho melhor do que estávamos antes dessa eleição, né? Então eu acho que para mim essa eleição me dá uma esperança a mais. Talvez seja uma pílula muito pequena, mas ela me dá esperança. Depois é só fazer algumas ponderações de que de fato o Bolsonaro foi derrotado nessas eleições, né? As figuras de realmente super-heróis da política, da boa gestão, caíram por terra, não ganharam. Os seus apoiados perderam feio. Mas além de perder, eles saem achincalhados porque entendiam que se apoiar na imagem do sim menino chamado Bolsonaro seria efetivo. E aí a gente percebe que essa efetividade é nula. E isso vem um pouco em comum acordo com o que o Felipe dizia, que nos municípios a realidade política é muito diferente da estadual e nacional. E aí, às vezes, não é o partido, né? Não é a realidade, mas sim a pessoa, e sim a conquista territorial que essa pessoa tem de base. Então, independe. Mas é bem verdade que nós tivemos uma vitória nessa eleição de ela ser muito menos ideológica. Ela foi muito menos ideológica no sentido de extremada, né? De extremismos. E se tornou uma eleição mais pé no chão em alguns aspectos, segundo a minha leitura. Agora, o que eu queria dizer? No Paraná, a eleição do Gora foi muito profícua para nós. O Gora representa um movimento muito bonito, ambientalistas e ciclistas, e teve um deslanchar de uma sobremaneira que provoca-nos um grande espaço aberto para o Ciro, né, em 2022. E não só em Curitiba, mas no interior do Paraná, algumas candidaturas também conquistaram espaços. E também é o caso de Foz do Iguaçu, em alguns aspectos, com Nelton e a sua trajetória política como PDT. E aí eu só queria fazer algumas reflexões antes de passar a bola, que é a seguinte. É bem verdade que nós tivemos vitórias nas majoritárias, mas nós também tivemos derrotas nas eleições de vereadores. E algumas vitórias também. Eu queria poder falar sobre isso também, porque eu acho que isso faz muito sentido para mim. Primeiro dizer que nós tivemos vitórias com a eleição de Duda, a eleição da Carol, aqui em Curitiba, ambas ameaçadas de morte. E eu acho que isso demonstra muito o jogo político que está posto do reacionarismo, do fascismo, do machismo, né? Então, acho que isso também delimita um pouco a polarização que ainda existe entre não aceitar o jogo democrático por parte de alguns grupos, e aí isso se torna violência, se torna agressão, isso se torna ainda mais a exposição desse escárnio que muitas pessoas representam para nós, que é a violência, que é o machismo, que é o sexismo, que é, enfim. E não só a Carol e a Duda. Em Santa Catarina, também em Joinville, a Ana Lúcia foi ameaçada de morte, mulher negra eleita. Então nós vemos também, então, vitórias. E aí, assim, essas ameaças são ameaças a uma vitória, a uma conquista. A uma conquista. Em São Paulo também nós tivemos o avanço da eleição da esquerda. Nós tivemos avanços nesse sentido. Apesar de que, numericamente, em alguns aspectos, nós tivemos redução, né? E aí, por que eu estou falando dessas pessoas? Como a Duda, como a Carol, como a Ana Lúcia? Porque eu queria voltar ao que a Clarissa falava lá atrás. De que essas candidaturas têm que nos ensinar muito. E ela dizia que não podemos olhar só como um fenômeno, e eu acho que esse é a grande chave de leitura que a gente pode ter hoje. Elas têm que ser olhadas como processos construídos a partir das bases
que tendem a nos ensinar a fazer política no cenário nacional. E que se a gente não compreender de que a esquerda só chegou ao poder porque teve construção de base desde os anos 80, e por isso que o Lula chegou à presidência da República, nós vamos cair no ostracismo de achar que ainda é possível fazer política de gabinete com nome. E não é. E aí a gente tem tudo para dar certo, porque nós temos um projeto, um Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós temos uma figura que representa a possibilidade de uma construção política séria, efetiva, que traz o histórico de um partido que tem trajetória, que tem lado nesse país, que é o trabalhismo. Né? Então eu estou falando isso tudo para chegar numa reflexão. A gente precisa, talvez, e aí eu estou fazendo uma introdução para a pergunta que eu vou fazer em seguida, a gente precisa entender ou assimilar como trazer os movimentos sociais. Ou não só como trazer, ou como se tornar parte efetiva dos movimentos sociais e populares, muito mais do que só um processo político. E aí eu percebo muito o movimento nesse sentido, né? O Gora ganhou espaço porque tinha os ciclistas, tinha os ambientalistas, tinha uma base sólida junto dele. Então, que base sólida a gente tem que construir? Para o que é preciso? Para que ou como nós vamos fazer isso? Né? Para que a gente sabe. Mas eu acho que, acima de tudo, cabe uma segunda reflexão de que, uma vez eleito, as bases têm que continuar ecoando, têm que continuar sendo efetivas na construção política. Porque senão a gente vê, de novo, o PT, que construiu uma base dos anos 80 até o poder e depois caiu por terra porque a base toda foi esquecida em muitos aspectos e foi silenciada na construção política. Estou falando isso tudo para dizer assim, Clarissa e Felipe, nosso tempo já é quase curto, mas eu queria dizer para vocês, ou perguntar para vocês, e aí, vamos pensar 2022 como? Como é que a juventude vai se colocar em 2022, até 2022? Como é que a gente pode pensar 2022? E qual é a perspectiva mais diretiva, assim, de vocês para 22, pensando essa construção política, mas, acima de tudo, essa construção de país, de um projeto, de um plano nacional de desenvolvimento, né? Começa a Clarissa? João, é uma boa pergunta. Eu acho que é pergunta de R$1 milhão, inclusive. Não tem fórmula fácil. E eu retomo o que eu falei no início dessa live, que cada cidade, cada estado é um universo próprio. Aqui em Minas Gerais, a gente está com uma boa perspectiva, porque temos um quadro como a Duda. Eu vou participar também da construção do mandato dela. Eu já me comprometi e ela, inclusive, já se comprometeu, abriu as portas do Gabinete para a Juventude, para a gente estar mais próximos das demandas da população e traduzir a nossa militância nessas concretudes. Não só escutar, mas desenvolver ações sociais, estar mais próximos também. Eu comentava com o pessoal antes da pandemia, né, que era um absurdo que o MBL conseguiu botar uma estrutura mínima ali na Praça da Liberdade e estava lá defendendo a aberração da reforma da Previdência, dialogando com o pessoal, e a gente não tinha iniciativa parecida. Mas não tínhamos porque o movimento aqui, e eu acho que a realidade também em várias partes do Brasil, é descapitalizado, não tem uma estrutura mínima. Então, até essa banquinha, a gente teria que correr atrás e tirar do próprio bolso também, coisa que a gente já fez em vários momentos. Mas eu acho que a gente não vai ter que ter tanto esforço, porque é quase espartano quando a militância se dá nessas condições, a partir de 2020, porque, como eu falei, tem a vitória da Duda, podemos contar com o gabinete dela. Eu vou estar também com essa preocupação de construir não só a capital, mas interiorizar o movimento, que eu acho que é extremamente importante, mas para Minas é mais complicado porque
eu esqueci o número de cidades, mas é muita cidade. Acho que é o estado que mais tem cidade, né? Então, para a gente conseguir construir bonitinho, vai ser uma coisa que vai demandar tempo, viagem, muita conversa. E a nossa missão é essa, e não basta constituir, estar lá formalmente, não. A gente quer dar formação política, a gente já começou com o Rosas do Cerrado, que é um podcast que nós lançamos tem um tempo já, e por meio desse podcast a gente faz formação política nos nossos quadros, ao mesmo tempo nossos quadros participam, então é uma troca muito boa. A gente normalmente se orienta pelo que está acontecendo no momento, e é claro que a fundação poderia ajudar mais nesse sentido. Então, cabe a gente fazer essa reavaliação profunda do que tem dado certo em termos de estrutura do partido aqui em Minas Gerais e o que não tem dado certo, e a gente não pode ter medo de apontar os erros, né? Acho que um camarada lá do Rio Grande do Sul, eu não sei de onde ele é, o Barbudinho, vocês devem conhecer, estava relatando um problema de um diretório, de um executivo municipal que iria punir as pessoas, os militantes de lá que se recusaram a dar palco, a dar, enfim, voz. Santa Maria, Rio Grande do Sul, obrigada, Lucas, por um bolsonarista. E assim, fica parecendo que é um caso isolado, e não é, simplesmente não é. Isso acontece não só lá no Rio Grande do Sul, mas aqui em Minas a gente tem tido esse problema também. A gente montou na juventude uma espécie de ouvidoria, que a gente vai recolher todas as informações que a gente tem de notícias dessas aberrações, remeter para o Conselho de Ética do partido, para o LUP também, e acompanhar cada denúncia dessa. E é o que a gente pode fazer, podemos cobrar também. E assim, nós temos certa não, total independência em relação à estrutura do partido, porque a nossa militância se estruturou dessa forma, nós compramos brigas lá, que enfim, daqui a pouco eu posso ser chamada de traidora aqui por estar lavando a roupa no, publicamente, mas nós tivemos brigas, embates dentro do partido, ferrenhos, complicadíssimos, mas se a juventude não fizer isso, acreditem, ninguém vai fazer, ninguém vai se interessar em comprar essa briga, e nós estamos dispostas a construir. A gente não está aqui para brigar, a gente não tem nenhum interesse em criar rusgas ou coisa do tipo, mas se for preciso, não tenham dúvidas que a gente vai estar na primeira linha. Assim que a pandemia acabar também, a gente precisa retomar as atividades de rua. Eu acredito que é uma inserção que tem faltado também. A juventude ser vista, o partido ser visto. Causa espanto, eu não sei como é que é a experiência dos companheiros aí, mas causa espanto quando alguém do PDT está numa manifestação, está em algum espaço. Aqui em Minas, pelo menos, estava nesse ponto, né? Mas agora a gente tem referências, nós temos quadros que vão assumir funções estratégicas em alguns mandatos, então eu acredito que a luta vai ser mais tranquila. Luta mais tranquila é uma coisa super coerente, né? Mas enfim, a gente vai ter um pouco mais de paz para fazer os embates necessários. E assim, pensando um pouco mais alto e fugindo um pouco de Minas Gerais, eu acho que a gente pode trabalhar uma comunicação melhor, não só para a juventude, mas para o partido em si. E eu acho que tem esse esforço sendo gestado nas estruturas. E é importante que ele continue, sabe? Tendo site, tendo formas de filiar online, mas para além da filiação, a gente precisa também ter um meio de direcionar esse militante para o próximo passo, porque tem gente que nem sabe se foi ultimada a filiação ou não sabe se tem sede, não sabe quando é a próxima reunião, então a gente precisa de uma comunicação nesse sentido. Precisamos também fazer uma formação política mais interessante. Claro que a gente sempre tem que fazer reverência para Brizola, para Getúlio, para todos que nos antecederam, mas precisamos também pensar e ter atenção para quem está pensando o Brasil na atualidade, Mangabeira Unger, Nelson Marconi, o Ciro. A gente precisa casar tudo isso, uma coisa que seja muito interessante para
para fazer essa formação política, para orientar também nossos militantes, para fazer uma militância virtual também mais certeira, porque eu acho que o pessoal viu 2018, atribuiu ao o fenômeno bolsonarista um monte de causas, inclusive querendo espetar nas costas das lutas de minorias, isso também, que não foi correto, e estão deixando passar que ele foi eleito também muito por conta do uso das redes sociais. Então, eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, temos que ter um fortalecimento dessas redes sociais, no sentido de dar uma identidade virtual mais coesa para tudo também. E o próprio conteúdo também tem que ser interessante, tem que, enfim, acontecer mesmo, para que a gente tenha uma militância mais informada e que a gente possa também furar a própria bolha. Então, temos que pensar isso. Essa iniciativa da juventude aqui de Foz é incrível, é isso que a gente tem que fazer, live, conversar uns com os outros, trocar impressões, trocar experiências, e eu acho que a gente está indo num caminho bom, mas temos que também ter o temperamento para fazer as críticas até para dentro da militância, sabe? Porque eu vejo que tem um posicionamento muito bélico acontecendo, principalmente no Twitter, né, que é terra de ninguém, a respeito dos outros partidos, das pessoas que tentam construir a esquerda de outra forma também. E a gente tem que lembrar que estamos pedindo voto, e assim, pedindo voto independente da origem, de onde a pessoa veio. A gente tem que procurar ser mais simpático e não dá para rejeitar parcelas parcelas mesmo que assim, a gente acha, falar do PT, criticar o PT, sendo mais clara. Eu tenho certa preocupação nisso também, no tom que a gente adota, porque, querendo ou não, é uma força que ainda existe, e nós devemos saber lidar muito bem com isso, porque eles levam para si. Você criticar posturas do partido é uma coisa, você criticar a militância do partido é outra. Então, agora, falando mais recentemente, estão criando perfis fakes para espizinhar a Sinara e mais um outro lá. Não sei se é a melhor forma de atuação, a gente está aí para ver, mas eu acho que a gente tem que não conciliar, lógico que não, mas assim, conversar, respeitar a trajetória de cada um e falar muito serenamente do nosso projeto, sabe? Cantar por aí. E eu acho que ao falar do projeto, a gente tem que trazer a identidade também, tem que trazer alguma coisa para mostrar. E esse para mostrar que é o ponto fulcral, que eu acho que o João mencionou também, que é estar mais próximos dos movimentos sociais e ter um ativismo para além dessas reuniões que temos, que são muito importantes também. Então, a gente precisa combinar tudo isso. Eu, dando continuidade aí, eu fico com medo, sabe, Clarissa, sabe, João? Que às vezes a gente tem uma postura um pouco sectária, um pouco isolacionista. A gente quer se afastar de toda forma em quem, por exemplo, vota a favor da reforma da Previdência, que não foi a reforma inicial, né? Que eu não concordo também, mas que, enfim, a gente malhou o pau em todo mundo que votou lá com o governo. Se está certo, se está errado, não estou entrando nessa questão. Mas aí pega, a gente malha o pau em todo mundo que tem uma postura um pouco mais à esquerda, né? Então, mete o pau no pessoal do PSOL, mete o pau no pessoal identitário, né? Esse virou um espantalho isso, o identitarismo, como se fosse a culpa única e exclusivamente dos identitários. E uma coisa que eu tenho dificuldade de entender também, assim, é que as pessoas escutam a gente não pode tentar se eleger só com identitarismo. Pega e conclui que tem que tirar completamente as pausas do discurso, excluir, pior que excluir as pessoas que militam por isso, né? Isso é algo que inclui, né? É algo que faz com que as pessoas se mobilizem
para fazer política. Isso não pode ser descartado. Isso não pode ser visto isoladamente. Né? É uma crítica que Ciro faz que eu concordo. A gente não pode querer eleger um presidente apenas com pautas identitárias. Mas a gente também não pode querer eleger um presidente sem pautas identitárias. Não tem como. As pessoas, elas não votam no Brasil em quem tem o melhor projeto, em quem tem quem fala melhor. As pessoas votam no Brasil, a maioria absoluta das pessoas, com quem elas se identificam, com pessoas que elas olham e as inspiram. Né? Você está escolhendo um líder. Você vai escolher alguém que você simpatize. Então, às vezes, me preocupa alguns quadros nossos, né? Fazer ataques muito pesados, até no discurso mesmo, entendeu? A picareta, não sei o quê, porque isso acaba rebatendo e a pessoa que sempre acreditou naquele que está sendo atacado se sente atingida. Você não muda a cabeça da pessoa. Tem uma tia minha que é lulista, eu não vou mudar a cabeça dela dizendo Lula botou Meirelles, Lula botou Palocci roubou milhões. Não é assim que eu vou convencer ela a mudar de ideia. Eu vou conseguir só a discórdia dela. Né? Então a gente tem que ser menos sectário e a gente tem que ser mais agregador. Senão a gente vai continuar com a mesma quantidade de voto que a gente tem. E que talvez a gente nem tenha, porque aqueles 12% que a gente teve muito voto útil. Ou vocês acham que Marina só tem 1% do eleitorado? Né? Como diz nosso futuro presidente, vamos ter clareza. Não é isso, a gente tem muito a batalhar. Então, a gente não pode se afastar. A gente tem sim que... se a população vota em quem ela se identifica, como é que a gente não vai falar de pautas identitárias? Tem que falar de pautas identitárias. As pessoas têm que se sentir identificadas. Mas a gente tem que identificar, buscar a identificação com todo o povo brasileiro. Então, a gente não pode se sectarizar nem de um lado nem de outro. Então, a gente tem que falar de emprego, sim, a gente tem que falar, fazer um foco grande na parte econômica, dizer como é que a gente vai tirar as pessoas da situação que elas estão, né? O que é que nós faríamos diferente? Eu acho que o Observatório Trabalhista, que vai ter, tá para vir em uma nova edição, é perfeito em fazer isso. Acho que a gente só tem que tentar trazer isso com mais eficiência mesmo, né? Então, melhorar a questão de marketing digital. Pô, a gente tem gente aí grande, né, que não precisa nem falar, que boa parte da classe artística está com Ciro, sempre esteve. Então a gente tem que aproveitar isso. Esses caras têm muito comunicador que sabe como é que faz as coisas. Então a gente tem que puxar isso, tem que pedir ajuda mesmo, enfim. Então a leitura que eu faço é essa. A gente não precisa do PT, mas a gente precisa das pessoas que votaram no PT em 2018. E não é chamando todo mundo de picareta que a gente vai conseguir. Né? Ciro já conseguiu se distanciar. Todo mundo sabe que Ciro não é do PT, que Ciro tem suas discordâncias profundas com o PT. A gente viu o PT tendo aí, mais uma vez, uma derrota gigante eleitoral. A gente fala muito da derrota de Bolsonaro, mas o PT teve a pior eleição da história em 2016, no auge do antipetismo, né, impeachment de Dilma, tal. Chegou 2020 e o partido não está mais no poder, então parou de ser vidraça, passou a ser pedra, perdeu prefeituras. Significativamente. Perdeu vereadores. Então, será que vale a pena a gente perder preciosos segundos que temos para falar do Projeto Nacional de Desenvolvimento, para falar por que o Projeto Nacional de Desenvolvimento é a resposta para o momento que o país está passando, para ficar entrando em picuinha, que depois vamos torcer. E aí chega, por exemplo, muito amigo meu que votou em Ciro em 2018, até fez campanha e sente uma arrogância, entendeu, com isso. A gente que é militante, que sabe de tudo, que sabe desses panfletos aí que ficam destilando mentira contra ele e tal, e que ele muitas vezes está respondendo a esses panfletos, não só assim para as pessoas que não estão por dentro, né? A gente que é militante, que está acompanhando sempre, a gente sabe. Mas
o cara que vê uma manchete e tira daí a conclusão, ele acha que se está atacando o PT, porque se você vê, o PT ataca Ciro, não é pela boca de Lula, é por esses caras, entendeu? Por esses caras aí, DCM, 247. Então, a gente tem que parar de... E a gente, eu digo militância também, que às vezes a gente chega e quer entrar com os dois pés, muita gente sendo mal educada, só dá razão para os caras. Vamos ter serenidade, vamos ser agregador, né? E vamos buscar conquistar as pessoas no diálogo. Senão a gente só vai sair isolado e com a visão de fora de que a gente é arrogante, xinga todo mundo, não sei o que. Não pode ser assim. Em relação à pergunta lá de como juntar se juntar aos movimentos sociais, eu acho que passa muito por isso, tá? Primeiro, de a gente tentar mudar um pouco o discurso, fazer um discurso um pouco mais amigável. Eu acho que, naturalmente, acho que em 2 anos, você não toma um movimento social. Eu acho que quem está dentro dos movimentos sociais já, foi citar Igora, o próprio Túlio Gadelha tem inserção em alguns movimentos, né? A gente tem vários quadros aí ligados a sindicalistas, enfim. Quem está tem que aprofundar a sua entrada, né? Quem não está tem que começar a construir, mas não vai fazer uma coisa gigante. Então a gente tem que focar onde cada um está colocado, né? Eu estou dentro ali não sou efetivamente membro ainda do Sindicato dos Petroleiros, mas eu tenho, né, meu grupo ali, que diariamente você vai conversando com um com o outro, e aí você vai difundindo suas ideias, né? Eu participei de torcida organizada, né? Cheguei a ser líder de uma das torcidas organizadas aqui de Santa Cruz, que é um segmento de todas as classes sociais, né? Uma mistura que vai desde do cara que é universitário, formado tal, ao cara que completou no máximo ensino fundamental, trabalha, né, desde criança, enfim, tem uma condição muito pior. E nesses espaços bem de várias classes, né, de várias experiências de vida diferentes, você vê como é que as pessoas estão reagindo. Então, acho que cada um, dentro dos grupos que está inserido, tentar fazer a militância dessa maneira organizada, dessa maneira propositiva, amigável, né, sem bater de frente. Você não convence ninguém dando porrada, né, você tem que dar uma alisada, concorda aqui com a pessoa, concorda ali, vai quebrando aquela desconfiança. E eu acho que uma coisa muito interessante, que é até uma proposta que a gente da JS de Pernambuco está pensando, em entrar em contato com alguns prefeitos eleitos aqui nas cidades do nosso estado e entregar o Projeto Nacional Dever da Esperança de presente para alguns prefeitos, o máximo possível, né? Eu acho que se você conseguir entregar, sei lá, 100 livros desses, e 10 lerem, e desses 10, 2, 3 se empolgarem, né? Porque o livro é muito bom, e direcionarem seus esforços em 2022 para viabilizar uma eleição de Ciro, com certeza já está mais do que pago o investimento. Então fica a dica aí também, pessoal da JS Paraná, JS Minas Gerais, eu acho que é uma ideia boa, né, para a gente espalhar o PND. Uma coisa que eu vejo muito importante que a gente tem que ter, né, é mais mídia de vídeo, né, no YouTube. Então, gente, vocês veem aquele Movimento Brasil Conservador, o próprio MBL, né, tem uns canais aí da direita. A direita deu show nisso, entendeu? De YouTube. E você vê propaganda para cursos sobre a história do Brasil. Imagina se a gente consegue fazer algo disso sobre a perspectiva desenvolvimentista, né? Então, falando do que foi a Era Vargas, falando do que foi o governo de Jango, de Juscelino Kubitschek, falando por que o nacional-desenvolvimentismo desenvolveu a Coreia, desenvolveu o Japão, desenvolveu a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, e transformar isso numa coisa cultural.
Porque a gente vê esses outros movimentos aí que juntaram muita gente a partir disso, né? O pessoal mesmo ANCAP, esses liberalminho aí e tal, eles conseguiram a partir de marketing digital. A gente tem que, eu acho que a outra maneira, né, além desse corpo a corpo que a gente tem que fazer sempre nos nossos grupos, né, nas prefeituras que estão perto, essa questão digital é fundamental, já ganhou a eleição em 2018, e eu acho que sem isso, sem um digital, um marketing digital forte, não tem quem consiga ganhar em 2022 na eleição nacional. Obrigado pela participação, Felipe e Clarice. Eu fiquei pensando uma frase do Frei Beto, que diz o seguinte: deixemos o pessimismo para dias melhores. Não é hora de ter pessimismo, é hora de arregaçar as mangas assim, sabe? Bem arregaçadas, botar a galocha, a botina, e ir para a roça, ir para o campo, ir para as bases, ir para as redes sociais, sair da bolha, vencer o paradigma de falar para nós mesmos. E se a gente conseguir fazer isso, vai ser grande, vai ser bonito, vai ser uma contribuição para esse país, que pode ser histórica, e que novamente pode ser uma construção do povo, e aí assim a gente vai perceber uma realidade muito bonita. Então eu fico pensando isso. 2022 é a oportunidade única de fazermos uma eleição homérica, no sentido de dar um suspiro a esse país e uma governabilidade que ele não tem desde 2018, né? E aí a gente precisa, de fato, identificar-se com alguém, e aí é por isso que a gente traz o Ciro, que aqui a gente tem essa maior possibilidade de identificação como quem pode administrar esse timoneiro nesse grande barco, nessa grande realidade, né? Então eu só queria terminar dizendo isso, que é luta, minha gente, é conquistar a base, mas acima de tudo, eu acho que é poder conseguir se valer das experiências que nós tivemos em 2020. Bonitas experiências, e que podem nos dar, quem sabe, um grande direcionamento de como 2022 vai ser também impactante na vida das pessoas com esse projeto. Então eu quero, acima de tudo, agradecer a Clarice, ao Felipe pela participação. A Luísa, infelizmente, teve de fato um problema técnico e não conseguiu voltar, e aí, infelizmente, a gente não pôde contar com a participação dela, mas a gente já agenda uma próxima participação. E agradecer de fato a possibilidade desse diálogo entre a juventude do PDT, a JS desse país, Minas Gerais, aí bem representada, Felipe também representando o nosso... Felipe, eu vou te enquadrar como o nosso Nordeste, né? Eu prefiro que seja assim, eu acho que é mais bonito. Então a Clarice, o Sudeste... Eu sou da Bahia também, viu? Peraí. Então tá, então vou... Eu também tô ali, quase na Bahia. Morei na Bahia, então eu tô quase ali. Vou reivindicar a região toda ali. Então eu só queria brincar nisso e dizer que façamos mais isso, dialoguemos mais, mas acima de tudo, arrisquemos essa ousadia desse protagonismo como juventude e dizer que a gente pode construir muito no PDT como jovens, e é isso que eu acredito, é isso que me move, é isso que me faz estar aqui. Então, meu muitíssimo obrigado, e Lucas, que esteve aí por trás na técnica, nos apoiando, nos ajudando, e aí a cada um e cada uma que nos acompanhou pelas redes sociais, meu muitíssimo obrigado. Aí eu lembro, né, curtam, compartilhem, comentem as nossas páginas da JS de Foz do Iguaçu, mas acima de tudo, se tornem companheiros e companheiras dessa luta, dessa militância. Então, vou terminar com a frase do Frei Beto, para que a gente grave ela. Deixemos o pessimismo para dias melhores. Muito